Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Felizes? Amém. Sempre felizes. Na presença de Yeshua e servindo a Hashem, a gente está sempre feliz, né? Então nós vamos dar sequência hoje, nós vamos continuar nossos estudos Shiurim sobre as Agadot, né? As parábolas de Yeshua, e hoje nós vamos ver a Mashal Gargir Hardal, que é a parábola do grão de mostarda. Muito bom, eu gosto. E a gente já vai abrir aqui a nossa Bíblia. Eu estou com a minha Peshita, né? Minha Peshita traduzida direto do aramaico, que é do nosso saudoso Rabino Tzadok Ben-Berg. É uma Peshita muito boa, graças a Deus. Deus me abençoou e eu ganhei de presente essa Peshita, para a gente poder estudar. Amém? Gargir Hardal, parábola do grão de mostarda. Ela está em Matai. Matai é o nome de Mateus em aramaico. Matai, lá no capítulo 13, a partir do verso 31. Eu vou ler a tradução aqui de Tzadok Ben-Berg, né? Pode ser que seja diferente, né, nas Bíblias de vocês, com certeza deve estar mesmo, mas a ideia é a mesma, né? O texto é o mesmo. Em outra parábola, ele comparou e disse: assemelha-se o reino dos céus a um grão de mostarda, que um homem tomou, semeando em seu campo. E esta semente é a menor de todas as sementes. Contudo, quando cresce, torna-se a maior de todas as ervas e faz-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. Amém? Queridos, nem toda parábola traz na sua essência algo que seja real. Muitas vezes alguns elementos, muitas vezes alguns personagens de uma parábola são criados de forma fictícia, mas ele sempre traz na sua sombra, por trás da sua simbologia, algo de grande ensino. E quando nós olhamos a parábola aqui do grão de mostarda, a ideia que a gente tem ao ver Yeshua falando dessa forma é de que Yeshua não entendia de agricultura. Porque a sinapis alba, que é a mostarda branca, que nasce lá em Israel, de longe ela é a menor de todas as árvores. Aliás, nem é uma árvore. Ela é um pequeno arbusto, tipo uma hortaliça. E ela não se torna uma grande árvore, os seus galhos não crescem a ponto de que uma árvore, por menor que seja essa árvore, por menor que seja esse pássaro, encontre ali nos galhos de uma sinapis alba, de um pé de mostarda do Oriente Médio, espaço para construir um ninho. E, em outro lado, a semente da sinapis alba, da árvore de mostarda, da erva de mostarda, ela não é a menor de todas as sementes. Então, quando você olha aqui, a pessoa que entende, né, o mínimo de agricultura ou de hortaliças, vai entender que Yeshua, então, estava meio que delirando falando sobre isso, não é? Mas não é. Nem sempre se usa um elemento verídico para se literal para se detalhar então a parábola. E quando se usa algo que é de certa forma fictícia, é porque aquele algo que está sendo usado não se refere propriamente àquele elemento, mas ele é usado como uma forma de traduzir uma mensagem oculta através desse elemento usado.
Não é que Yeshua não entendia de hortaliça e nem não é, de plantação. Porque a Bíblia diz que nada do que foi feito sem ele foi feito. Tudo que foi feito por intermédio dele. Então ele entendia. No entanto, ele usa esses elementos. Não é? Em Mateus capítulo 17, verso 20, Mateus 17, 20, ele também faz uma alusão, dizendo que se a sua fé for semelhante ao grão de mostarda, você vai dizer para o monte, saia desse canto e se precipite em outro canto. Nós sabemos que isso também é uma forma figurativa. Você pode ter a fé do tamanho de um limão. Se você falar para uma montanha sair do lugar, ela não vai sair. Não é? A não ser que coincidentemente você fale e aconteça um terremoto lá por coincidência, a montanha se arrede. Aí você vai dizer, não, minha fé está aprovada. Mas é um erro também eu pegar essa Agadá, do grão de mostarda, Gargir, Hardal, e fazer alusão à mensagem que Yeshua quer transmitir a respeito dessa Agadá, a fé. Nesse ponto, quando a gente faz essas comparações, a gente acaba forjando doutrinas, criando entendimentos que realmente não traduzem a ideia judaica do que Yeshua queria dizer a respeito desta Agadá. Porque Yeshua, ele começa o texto dizendo assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que pegando um homem dessa semente, a planta, de forma que a semente cresce, se torna uma grande árvore, os seus ramos se tornam tenros, e as aves dos céus se alinham nos seus galhos. É só isso que ele falou. Mas então a gente precisa dar uma lapidada, tentar entender qual é a mensagem que Yeshua queria dizer. Porque todas as Agadot, todas as Marshim, todas as parábolas que Yeshua estava dizendo, ele está dizendo que essas parábolas, em grande parte, ele começa dizendo, esta parábola é semelhante ao reino dos céus. Ele faz uma midrash, uma comparação. Ele dá uma semelhação. Essa aqui é semelhante ao reino dos céus. Agora a gente precisa entender o que é reino dos céus. Porque ainda vivemos em tempo que pessoas acreditam que o reino dos céus é no céu. Eu convivo com pessoas, eu recebo pedidos de pessoas para fazer estudos que ainda acreditam que o reino dos céus é nos céus. Mas de onde saiu esse texto, reino dos céus? Qual a origem dessa palavra, desse reino dos céus? Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, devido ao que Yirmeyahu, o profeta Jeremias, anunciou, dizendo que Nabucodonosor viria por causa do pecado das pessoas e destruiria o templo, e levaria o povo cativo. Então, criou-se entre o povo judeu um temor muito grande de Deus. E eles começaram a ter um zelo especial, principalmente a respeito do nome de Hashem, porque dizia que não se deve dizer o nome de Hashem em vão. Então começaram a substituir algumas palavras. Por exemplo, reino de Deus, que se dizia na época Malchut HaElohim, o reino de Deus, foi substituído por Malchut HaShamayim, que é reino dos céus. O reino é dos céus? É dos céus. Mas a ideia que Yeshua trouxe é de trazer o reino dos céus até nós, não de nos levar. É chegado a nós. Ele disse, é chegado a vós. Então essa ideia de ir morar no céu, ela não tem sentido
baseado nas explicações de Yeshua. E nós vamos ver o quão é importante entender esse texto, principalmente observando as parábolas que Yeshua ensina. Outra coisa que foi substituída, Beit HaElohim, é a casa de Deus, o templo. Se chamava o templo de Beit HaElohim, a casa de Deus, foi substituído por Beit HaMikdash, que quer dizer a casa da santidade. Outra coisa que foi substituída, Baruch HaElohim, não é? Bendito seja Deus. Então, foi substituído por Baruch Hashem, porque Hashem significa o nome. Então, o tetragrama, ele passou a ser oculto. E não mais se falava o nome do tetragrama em si, falava Hashem, que significa o nome. Ruach HaElohim, ou seja, Espírito de Deus, passou a ser chamado de Ruach Kadosh, Espírito Santo. Não é? Outra coisa, Beitim, né? Moradas celestiais. Eram as moradas que haviam ali sido construídas no entorno do templo. Então, quando Yeshua fala de moradas celestiais, na casa de meu pai há muitas moradas, ele fala porque no entorno, lembra do Mishkan, do tabernáculo, era montado no centro e no entorno dele era então montado de forma que todas as tendas, todas as casas que estavam construídas no entorno do Beit HaMikdash, ou as tendas que estavam mais próximas do tabernáculo, eram chamadas de moradas celestiais. E nós sabemos que Yeshua vai retornar, que ele vai estabelecer o reino, Malchut Hashamayim, no reino dos céus, e aonde vai ser o trono que ele vai se assentar? Em Jerusalém, no Beit HaMikdash. Então todas aquelas pessoas que moravam no entorno ali, moravam nas chamadas moradas celestiais. Então o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem pegando do grão, plantou a semente na terra, e ela cresceu, se tornou uma grande árvore, e as aves dos céus construíam seus ninhos e semeavam os seus galhos. Vamos dar uma destrinchada boa aqui, para a gente entender melhor esse conceito? Vamos lá. Semelhante é semente, porque grão é semente, né? O que a Bíblia realmente quer nos dizer quando fala semente? Muitas pessoas têm a concepção que semente é palavra. Mas o que a Bíblia nos diz sobre semente? Vamos lá. O termo semente aparece na Torá e na Tanar como zerá. E esse termo semente ele é usado muitas vezes na Torá e na própria Tanar para designar descendência. Para designar descendência. Gênesis, há um veredito, um tribunal onde Deus está julgando a mulher, julgando a semente, julgando a serpente, que parece um semente, serpente. Então diz Deus para a mulher: a tua zerá, a tua semente, pisará a cabeça da... E porém inimizade entre ti e a tua semente. Quando Deus fala com Abraão, e faz a promessa a Abraão de que de Abraão se estabeleceria uma nação, Deus então diz para ele: Abraão, a ti e a tua semente darei esta terra. Então, no contexto original judaico, semente
está ligado diretamente à descendência. E a semente que o homem pega do grão de mostarda e planta em uma terra é nada mais, nada menos que a semente de Abraão. Ele pega a zerá de Abraão, a semente de Abraão, e planta na terra como sendo a menor das sementes. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho? Êxodo capítulo 15, verso 17 e 18. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Deus está dizendo que ia pegar a descendência de Abraão, a zerá, a semente, a introduzirá onde? Na terra, e a plantarás no monte da tua herança. Amós capítulo 9, versículo 14 e 15. Removerei o cativeiro do meu povo de Israel. E assim ele continua. No verso 15 ele começa dizendo: e os plantarei na sua terra, e de lá jamais serão arrancados. Então Deus, esse homem que Yeshua cita, pegou a semente, a zerá, e plantou aonde? Na terra. E ele plantou ela como sendo a menor das sementes. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. O Senhor não tomou prazer em ti, nem vos escolheu por serem o maior dentre os povos, mas porque éreis os menores. De todas as sementes, de todos os povos, Deus escolheu aquele que ele percebeu e que ele considerou a menor. Está começando a fazer sentido? Deus pegou o homem que Yeshua cita, e ele disse: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Que um homem pega esse grão de mostarda, que é a menor, ou seja, ele faz uma comparação com outras descendências, com outras sementes, e planta. Não é isso que diz a parábola? Não é isso que a Bíblia está dizendo? Que Deus pegou o povo e os plantou, e de lá jamais serão arrancados. Amém? Então essa semente, da qual Yeshua começa a dizer que o reino de Deus é semelhante, é interessante você entender que ele não está dizendo que o reino de Deus é semelhante à semente. Ele está dizendo que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, e ele conta a história. Então o reino de Deus se assemelha não à semente, mas sim à história que ele está contando em torno da semente. E algumas pessoas que vão interpretar essa passagem, essa parábola, essa Agadá, essa Machado, eles interpretam dizendo que Yeshua está comparando o reino à semente. Mas ele está contando uma história aonde a semente se torna um elemento principal da história. Então essa história, essa Agadá, está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que pega uma semente do grão de mostarda, que é a menor, planta ela, e crescendo ela se torna uma árvore, onde as aves dos céus vêm construir seus ninhos e se abrigar. Portanto, a semente de Abraão é o povo de Israel. Essa é a semente que Deus plantou na terra para ser precursor do seu reino. Israel é o precursor. Se não tiver Israel, não tem reino. E Yeshua foi crucificado, não é? Foi pendurado no madeiro, e havia uma placa em cima do madeiro, e lá na placa estava escrito: Yeshua Nazarat Melech HaYehudim, quer dizer, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então a semente está plantada na terra, até hoje a semente está plantada.
está se tornando uma grande árvore. Mas ela ainda não é uma árvore na sua totalidade, capaz de abrigar as aves dos céus, porque a mostarda nem se torna uma árvore. Mas o texto elemental aqui está dizendo que ele vai se tornar uma árvore. Quem entendeu diz amém. Quando ele vai se tornar uma árvore? Quando Yeshua retornar, for reconhecido por Israel, todo Israel, e então começar o grande Shabat, o reino milenar. Quando foi estabelecido o reino milenar, essa semente que se tornou uma árvore, e agora se torna uma grande árvore, ela vai abrigar as aves, que são as outras nações, que virão no reino milenar se abrigar, construir ninhos em Israel, na sede do reino milenar. Veja bem, Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Quem achou aí e quiser ler? Isaías capítulo 2, versos 2 e 3. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ó, por aí. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor se elevará. Ou seja, a árvore que aquele homem plantou, o grãozinho de mostarda, nos últimos dias, o que vai acontecer com ele? Ele vai elevar sobre outros outeiros. Ou seja, sobre todas as outras árvores. E virão o quê? Virão o quê? Virão as nações. Virão as aves. As nações virão e pousarão sobre ela. E ali construirão seus ninhos. E aí diz que a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. A Torá sairá de Jerusalém, de Sião. Então, no milênio, Israel, já no Messias, se tornará essa grande árvore. Vamos lá. Zacarias capítulo 8, verso 23. Naquele dia 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. 10 líderes de outras nações irão se agarrar a um judeu. Se agarrar no quê? Na árvore de mostarda. No grão de mostarda. Na árvore da mostarda. Porque ouviram o quê? Que Deus era com eles. Deus estava com eles. Que o homem que plantou ela está com eles. Amém? Entendeu? Tem mais. É simples, a parábola é simples. Esse é o entendimento real da parábola. Mas aí fica uma pergunta. Por que mostarda? Não tinha outra coisa? Não a figueira. A figueira tem figo, é doce, é boa, maravilhosa. Não tem? É maior. A videira. Não é? O carvalho, o cedro. Mas escolheu uma moça? O que Yeshua queria dizer com isso? Por que mostarda? Alguém já comeu uma folha de mostarda pura? Arde. Ela arde. Mas no fundo, lá no fundo, depois daquele ardido da mostarda, ela tem um docicado. É a mesma mostarda hoje? Oi? É a mesma mostarda de condimento? É, praticamente. Aquele condimento acho que é feito da própria mostarda, não é? Eu achava que essa mostarda de Israel ou de outra terra era diferente. Ela é diferente, ela é uma... Depois vocês olham. A mostarda não está mais que esse tamanho aqui, não. Mas é isso, é aí que está o mistério da parábola.
É aí que está o mistério dessa parábola. Yeshua sabe que errou falando isso, ela não dá. Se você pegar uma foto da Sinapis alba, ela é desse tamanhozinho assim. E ela não tem galhos. No entanto, Yeshua está dizendo que essa mostarda aqui, entendeu? Essa mostarda que ele está dizendo aqui, iria se tornar uma árvore e os seus galhos se tornariam tenros a ponto das aves dos outros povos virem e se aninhar nela. Então por que mostarda? Então por que mostarda? Porque a mostarda, ela não é uma planta doce. Da mesma forma que o povo judeu não é um povo doce, não é um povo fácil de se relacionar com as nações, de se relacionar com os outros povos. O judeu não é fácil, é difícil. O judeu é difícil de se relacionar até mesmo com Deus, imagina com outros povos. O judeu vive em guerra, o judeu vive em batalhas, porque a intenção do maligno é impedir que aquela semente que foi plantada pelo homem fictício se torne essa grande árvore. Não é? O povo judeu é um povo de semblante duro. A Bíblia fala isso de Gênesis, Apocalipse, que Deus endureceu seu coração, cegou-lhes o entendimento, tapou-lhes os ouvidos. Então, um povo assim é um povo doce, é um povo fácil de se conviver? Não é. Assim é a mostarda. Se você come a mostarda pura, ela vai ser desagradável. Não vai ser aquele alimento se você vai conseguir saborear. Da mesma forma, o povo judeu, se você olhar o povo judeu e se relacionar com ele dessa forma, é complicado, principalmente se você for cristão. Há uma barreira, e os cristãos são os únicos amigos verdadeiros que Israel tem no mundo. E mesmo assim, principalmente se você estiver mexendo com um judeu ortodoxo mesmo, aqueles bem racídicos mesmo, a gente vê vários aí, vídeos aí da internet das pessoas indo lá querer falar de Jesus lá e o pau quebra lá. São pessoas de natureza difícil. A própria Bíblia diz que Deus fala: o meu povo é um povo de dura cerviz. Por isso Yeshua escolheu a mostarda. Ele podia muito bem ter falado, é um pé de manga, né, doce. Podia ter falado, mas não, ele escolheu a mostarda. Yeshua escolheu pensando, já sabendo dessa característica. Agora tem um detalhe: se você pega a mostarda e mistura ela com outro alimento, ela se torna um dos alimentos mais prazerosos para o consumo. Dá mais apetite para comer. Dá mais apetite, ela é mais prazerosa. Assim é o povo de Israel. Quando o povo de Israel se mistura a Yeshua, não é? Se torna algo agradável. É só a gente olhar hoje o judaísmo messiânico. Quanta riqueza nós recebemos dos judeus messiânicos hoje. Quantos ensinamentos. Como que a vida se torna muito mais prazerosa, a nossa vida religiosa. Hoje nós não estaríamos aqui celebrando o Shabat se não fosse os judeus messiânicos. Então essa mostarda misturada a Yeshua, misturada a esse alimento, ao pão da vida, está entendendo o mistério? Ela se torna um alimento que dá mais fome, que dá mais prazer, mais apetite, mais desejo. Quanto mais nós estudamos a Torá, quanto mais nós estudamos com o judaísmo messiânico, mais nós queremos aprender, mais nós queremos nos encher. Quem entendeu aí? Diz amém. Amém. É verdade, né? Yeshua escolheu a planta correta, nos deu a parábola correta. Amém? Amém. Vamos já partir para o encerramento? As aves do céu se aninham nos seus ramos. Por que ramos estendidos? Ezequiel capítulo 17, verso 22 e 23. Ezequiel 17,
22 e 23 a gente já está encerrando, tá? Só errei nas aves do céu, achei que era os anjos. Não. 22 e 23? Isso. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei a conta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Olha isso aí, gente. Deus está dizendo que ele ia pegar um renovo, quer dizer, não ia ser a planta total, ele ia pegar uma semente, um renovo, né? Aí ele está dizendo cedro, mas tem uma semelhança muito grande com o que Yeshua ensinou. E que ele ia plantar onde? Aonde ele ia plantar? Nos montes de Israel. E que este renovo que ele plantasse, os seus galhos seriam estendidos, de forma que na sua sombra viriam os animais, ou seja, viriam nações, povos, e encontrariam a briga. Essa é a parábola. Essa é a parábola, porque a salvação vem dos Yehudim, dos judeus. E eu vou fechar isso aqui dizendo para você que a primeira semente que Deus plantou lá atrás, ele diz para essa semente: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as aves virão e se aninharão nos seus galhos. Amém? Entendidos? Que Deus vos abençoe desde Sião. Shalom, shalom.